E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal do YouTube, neste sábado à noite. Eu esperei as notícias durante todo o dia. Tem boas notícias, hein? Boas e grandes notícias. E 2 vitórias do Santos nesse sábado. Tá bom? Vamos falar sobre isso, mas antes eu queria pedir para vocês, mais uma vez, se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, dê um like, acionem o sininho, que tudo isso é muito importante para fazer esse canal crescer. Gente, vamos então numa ordem cronológica, ou seja, manhã, tarde e noite. Seguinte, pela manhã o Santos fez o jogo treino às 10 horas, 10h30 começou na verdade, contra o Oeste Barueri, na Vila Belmiro, portões fechados, né, a torcida não pôde ver, e o jogo, na verdade eu estou contando mais para vocês como relato no que eu pude acompanhar pelos companheiros de imprensa que estiveram lá na Vila Belmiro, né. Eu não estive, para mim é complicado, até porque eu estava em viagem pelo interior de São Paulo, mas eu gostei do time que o Carille escalou nesse jogo e surpreendeu, inclusive, com a entrada do Pedrinho na frente. Eu não esperava isso, não, sinceramente. O Santos começou o jogo contra o Oeste, foram 4 tempos de 25 minutos, tá? Então seria 50 minutos no primeiro tempo, 50 minutos no segundo, o total de 100 minutos ao invés de 90, 10 minutos a mais para que os treinadores, mas no caso aí o Carille, pudesse observar o seu time. O Santos jogou os 2 primeiros 25 minutos, ou seja, o primeiro tempo com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. Normal, era a defesa que a gente tinha imaginado que pudesse ser mesmo. O João Schmidt jogou no lugar do Rincon, que está machucado, não pôde participar. João Schmidt e Pituca. E ele fez o time num 4-3-3, puxando o Juliano. Na frente ele abriu o Pedrinho do lado direito, o Guilherme do lado esquerdo e colocou o Furque como centroavante. Então no 4-3-3. Então a surpresa, Pedrinho, eu achei que pudesse jogar o Otero, tá? Eu achei que pudesse jogar o Otero, mas ele colocou o Pedrinho para dar profundidade pelas beiradas, tá? Usando o apoio do Aderlan pela direita, o Felipe Jonathan pelo lado esquerdo. E os 2 volantes do Santos, a gente falou, 2 canhotos, qual o problema? Se você tem 2 volantes destros, qual o problema você ter 2 volantes canhotos? Nenhum problema. E o João Schmidt, pelos relatos de companheiros com quem eu conversei, etc e tal, foi o melhor jogador dessa primeira etapa dos treinamentos. Foi o melhor jogador. João Schmidt é muito bom jogador, gente. É cria da base de São Paulo, é de Cotia, saiu do Brasil, foi jogar no exterior, volta agora para o Santos, vindo do Japão, e acho que vai ser muito proveitoso, muito importante a presença dele no elenco do Santos nessa temporada, até porque teremos jogos de eliminatórias, Copa América e amistosos. Significa o quê? Que o Rincon vai desfalcar o Santos muito nessa temporada. Na época da Copa América, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série B não vai parar. O Santos não vai ter o Rincon. Em compensação, ele encontra no João Schmidt o substituto ideal para o Rincon. João Schmidt e o Pituca. Tá? Então, achei ótimo essa contratação, até porque, embora ele seja um segundo volante de origem, João Schmidt, estava dizendo que no Japão, ele não fazia só o segundo volante, ele fez um primeiro volante também. E gostou muito da posição. E tanto é que ele chegou pro Carille e falou assim, joga numa boa, como primeiro ou segundo volante. Tá? Vamos repetir então o time do Santos, que jogou a primeira parte, a primeira metade do amistoso contra o Oeste. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. No meio campo, João Schmidt, Diego Pituca e Juliano. Na frente, Pedrinho, Furque e o Guilherme. Aí no segundo tempo, nos 50 minutos derradeiros, o Santos começou com o João Paulo, mas depois entrou no lugar dele o João Pedro, que é o primeiro goleiro, ao que tudo indica, reserva do Santos aí, nesses meninos que estão subindo da base do Santos. Aí ele ficou com o João Paulo, depois entrou o João Pedro, o Rainer, o lateral que veio do Coritiba, Messias, depois entrou o Matheus Matias, que é da base, Luiz Felipe, que está voltando, e o Kevson. O Jorge, o Jorge não treinou, sabe por quê? Estava bem, machucado. Eu, sinceramente, eu não consigo entender até agora a contratação desse Jorge. Espero quebrar a cara, hein? Espero quebrar a cara, que ele seja o melhor jogador do Santos e que o Santos retorne triunfalmente para a Série A do Campeonato Brasileiro
sobre a batuta do Jorge, mas eu sinceramente não acredito que isso vai acontecer. Então jogou o Kevson e não o Jorge, tá? No meio campo, o Zanocelo, o Nonato e o Casares. Aí o que aconteceu? O Nonato teve uma lesão muscular. Isso é problema. Entrou o Andrei Quintino no lugar dele. Gente, vamos parar de criticar o menino, tá? Só porque ele é filho do Ademir. O moleque é bom jogador, gente. O moleque é bom jogador. E ele não está no Santos só porque ele é filho do Ademir, tá? Ele está no Santos porque ele tem qualidades. Ele é bom jogador. Já mostrou isso na base. Vamos dar uma chance para ele. Vamos ver se dá certo. Se der certo, pô, legal. Se não der, aí a gente vai ver o que o Santos vai fazer com ele. Mas esse negócio de ficar perseguindo o menino e também atacando gratuitamente o Ademir Quintino, porque o Ademir tem um canal no YouTube, ele é um jornalista influente e que por isso o Andrei está jogando, eu acho isso de uma maldade muito grande, gente. Muito grande. Vamos respeitar as duas pessoas. O Andrei, que é um menino esforçado e está trabalhando para encontrar um lugar ao sol, que se não for no Santos, que seja em outro lugar. E o Ademir, que é um jornalista muito sério. Tá bom? Então, voltando. Meio campo ficou com Zanocelo, Nonato, que saiu machucado para a entrada do Andrei, e Casares. Na frente, Otero, o William Bigode e o Marcelinho. Tá? No primeiro tempo terminou 1-0, gol do Furque de cabeça. No segundo tempo, o Marcelinho faz o segundo gol do Santos, aproveitando o rebote do goleiro numa falta cobrada pelo Otero. Tá bom? Então, gente, esse é um esboço do time do Santos. Não vai ter mais jogo treino até o jogo do próximo sábado contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Imagino que o time deverá ser o seguinte: João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. Parece que o Rincon não vai ter condições de jogar contra o Botafogo. Então teríamos, de novo, João Schmidt e o Diego Pituca, mais o Juliano. Na frente, a gente vai ter o Pedrinho, o Júlio Furque e aberto pelo lado esquerdo, o Guilherme. Esse deve ser o time do Santos que vai estrear contra o Botafogo no próximo sábado em Ribeirão Preto, 6h30 da tarde, tá bom? Gente, no meio da tarde, nessa ordem cronológica que nós estamos conversando aí, surgiu a informação de que o Santos teria recebido uma proposta de um patrocinador master de camisa, uma coisa assim inimaginável. Não se falou quem é, o que se comentou é a casa de aposta, e nesse momento não se falou também o valor. Essa informação teria partido do presidente Marcelo Teixeira. Eu acho um pouco precipitado você começar a falar essas coisas sem ter já garantido. Por exemplo, o Corinthians, quando anunciou o Vai de Bet, que está patrocinando, já estava fechado. Ele pegou e falou. Ele não falou que estamos recebendo uma proposta, olha, acabei de desligar o... Não. Quando o negócio se concretizou, o presidente Augusto Melo foi lá e falou. Entendeu? E se não der certo? E a frustração que fica? E outra coisa importante, hein, gente? Outra coisa importante para gente dizer nessa questão aí. Segundo o Marcelo Teixeira, o Andrés Rueda já antecipou receitas desse patrocinador master deste ano de 2024 e de 2025 também. Então, para esse novo patrocinador assumir o Santos, ele vai ter, primeiro, que pagar a multa para romper o contrato da Blaze com o Santos. Segundo, devolver para a Blaze o dinheiro que ela já adiantou para o Santos. Ou então dar o dinheiro para o Santos poder devolver. Então isso é algo também que o Santos vai ter que explicar. Vai ter que explicar igualmente. Finalmente, para a gente encerrar esse nosso bate-papo nesse sábado à noite. Santos 4, São Bernardo 0. Santos, olha, deitou e rolou. Jogou super bem, está na terceira fase da Copinha. Tá? A primeira fase é a fase de grupos. Agora vem essa fase que ele elimina o São Bernardo e agora vai pegar a Portuguesa, se eu não estou enganado, que passou pelo Nova Mutum, tá? Jogou muito bem, 2 gols do Enzo. O Enzo tem 6 gols no campeonato, é um dos artilheiros da competição. Esse moleque é bom de bola. Esse moleque é bom de bola, especialmente no jogo aéreo. O jogo rasteiro também, mas no jogo aéreo, gente, atacante que sabe cabecear, ele tem meio caminho andado para ser bom jogador. E esse Enzo Monteiro, que tem dupla nacionalidade, é brasileiro e boliviano também, esse moleque me parece bom jogador. Pelos jogos que eu vi dele, me deixou muito impressionado. E outra coisa, entrou no segundo tempo o João Vitor,
que participou de mais 2 gols do Santos. Muito bom jogador. Rápido, bom de drible, chega no fundo, levanta a cabeça e não cruza. Ele faz um passe. Assim nasceu, por exemplo, o 3º gol do Enzo. Tá? O segundo dele no jogo, o 3º gol do Santos, perdão. E nasce também o 4º gol do Santos, que foi marcado por um menino que entrou no segundo tempo, agora me foge o nome dele. Tá? Olha, gostei do que vi do Santos nesse jogo contra o São Bernardo. Próxima partida será contra a Portuguesa. E o Santos corre atrás do seu tetracampeonato, o seu 4º título na Copinha. Então foi um sábado de ótimas notícias. De manhã, jogo treino contra o Oeste, muito legal. À tarde surgiu essa informação de um novo patrocinador master, parece que veio muita grana. E a noite é fechada com essa goleada de 4-0 na Copinha do Santos sobre o São Bernardo, tá bom? Gente, vamos nos falando. Domingo, amanhã, talvez tenhamos notícias boas. Precisamos de um goleiro. Precisamos de um goleiro. Até amanhã.